2025 foi um ano muito relevante. 2026 vai ser um ano importante. Agora, a partir de 2027, vai acontecer muita coisa nesse mercado, muita coisa mesmo. A gente tem reforma tributária, tem IA acontecendo, tem o ambiente de automação extremamente acelerado e a gente precisa começar a se planejar para estar pronto para esse momento do mundo. Aquilo que a gente achava que era meio que um dos nossos principais aspectos estratégicos, conhecimento, capacidade intelectual, capacidade de processar, pensar, desenvolver e criar, hoje a máquina faz. E faz muito bem. Como que isso vai se comportar a partir de agora? O que isso vai impactar no dia a dia das pessoas, no dia a dia das empresas? Isso tem que estar dentro do planejamento estratégico de vocês. Então eu quero trazer um pouco do que eu tenho imaginado para 2026 e falar um pouco do que eu acho que são os principais fatores, os principais gargalos, o que realmente já vai mudar no mercado para a gente se preparar. Quais são as maiores tendências para mim do ano de 2026? Vamos ver o que o ChatGPT fala? Quais as maiores tendências para 2026 no mundo negócios? Enquanto isso, eu vou colocar aqui as minhas antes que ele pare a dele, que é IA, reforma tributária e automação. O que ele trouxe para a gente? Inteligência artificial generativa avançada. Então é a tendência lá dos superagentes, né, que a gente tem falado bastante aí. Eu falo pouco aqui, mas eu tenho conversado com muita gente sobre isso. Colocou ESG e sustentabilidade circular, acho que isso já vem há algum tempo. E eu acho que isso aqui, o que eu estou chamando de automação, ele trouxe aqui como hiperconectividade, IoT, indústria 5.0, né? E o FI digital, que deve ser o físico com o digital ao mesmo tempo, que é o físico digital sendo destacado como uma tendência de 2026 para clientes. Trabalho híbrido, novas dinâmicas, talentos de requalificação, economia de dados e cibersegurança, está aqui dentro do nosso ambiente de automação, mercado global e cadeia de suprimentos, resiliente e localização estratégica. Isso aqui eu acho que vai ser muito, muito importante, localização estratégica, mas talvez não entre no nosso mercado. Condiz um pouco com o que eu falei aqui, IA está dentro, reforma tributária ele não encaixou porque ele considerou o mercado mundial, vou pedir para ele considerar somente o mercado nacional. Vamos ver o que ele fala, não sei se eu falei nacional, se ele entendeu que é no Brasil, né? Automação, IA digital, sustentabilidade, mudança no comportamento de consumo, cadeia de valor, talento, reforma tributária não. Reforma tributária devia estar entre os trends aí dos assuntos mais tratados. Emenda constitucional, principais impactos. Tá vendo por que eu não confio só no ChatGPT? Ele é bom, mas se a gente não souber fazer as perguntas, vai fazer pergunta muito, muito simples, né, para ele. Inteligência artificial, não tem como sair disso. Automação, por que eu trago automação? Se você não tiver automação, se você não tiver processos muito claros, bem estruturados e definidos, a inteligência não vai servir de nada para o seu negócio. Porque a inteligência artificial ela só funciona se eu tenho de fato alguma automação para me ajudar. Então assim, essas são as pautas. E por que dessas pautas e por que eu acho que isso aqui é extremamente importante? E dentro aqui de automação, a gente vai separar em alguns níveis. A gente vai falar de ferramentas de automação, a gente vai falar de governança, de gestão de dados, chama de dados aqui. A gente vai falar de processos e a gente vai falar simplesmente muito de governança de dados. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vai falar de assessoria e de agentes autônomos. Quando eu falo de assessoria, é apoio. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente vai falar principalmente de consumo e de carga tributária. Para mim, isso aqui são as maiores tendências de 2026 e toda empresa deveria se preparar para isso.